Olá, vamos iniciar os estudos sobre expressões numéricas. Então aí, as expressões numéricas servem para traduzir situações reais em números e operações. Então, utilizando as expressões numéricas, nós vamos transformar situações problemas em números e operações. As expressões numéricas são altamente necessárias para solucionarmos problemas cotidianos. Através do conhecimento das operações básicas da matemática, bem como da interpretação dos dados contidos nos problemas, podemos organizar o problema, extrair suas informações principais, convertê-lo a um modelo matemático e, por fim, efetuar os cálculos para a sua resolução. Então, nós vamos ver isso aí através de alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. Temos aí o nosso primeiro exemplo. Pedro tinha R$ 200, ganhou mais 50 de sua mãe e mais 40 de seu pai. Escreva uma expressão numérica que represente o valor que Pedro ficou. Então aí nós temos uma situação problema, onde nós vamos estar transformando essa situação problema em apenas números e operações. Nós vamos escrever em apenas uma única linha e utilizando apenas números e operações. Então, aí, iniciando, a gente vê aqui, ó, Pedro tinha R$ 200. Então, vamos representar esses 200 simplesmente escrevendo aqui o número 200. Aí nós temos ganhou mais R$ 50. Então, se ele ganhou mais 50, observe que aqui já está indicando esse mais a operação que a gente vai usar. Até o próprio ganhou, a gente dá a entender que esse valor ele vai aumentar. Então, tinha 200, ganhou mais 50. Então, 200, aqui nós vamos colocar mais 50. E mais R$ 40 de seu pai. Ele ganhou 50 de sua mãe, já colocamos aqui, mais R$ 40 de seu pai. Então vamos colocar novamente aqui, mais R$ 40. Escreva uma expressão que represente o valor que Pedro ficou. Então, essa expressão aqui, ela traduziu todo esse problema em apenas números e operações. E observe que nós deixamos em uma única linha toda essa expressão. Ficou então 200 mais 50 mais 40, onde está representando aqui essa situação. Pedro tinha R$ 200, ganhou mais 50 de sua mãe e mais 40 de seu pai. Vamos ver agora um segundo exemplo. Aí nós temos, em um ônibus de viagem que parte de São Paulo para o Ceará, embarcaram 40 passageiros. Chegando a Minas Gerais, desceram 16 passageiros e entraram 18. Na Bahia, desceram 28 e entraram 13. Escreva uma expressão numérica que represente quantas pessoas desembarcaram no Ceará, quantas pessoas chegaram aqui no seu destino final, que é o estado do Ceará. Então vamos lá. Em um ônibus de viagem que parte de São Paulo para o Ceará, embarcaram. Então aqui o ônibus embarcaram 40 passageiros. Então vamos colocar aqui 40. Chegando a Minas Gerais, desceram 16. Então, se desceram, significa que vai diminuir. Então, nós vamos colocar menos 16. E entraram 18. Então, se entraram, vão aumentar. Vamos colocar aqui mais 18. Na Bahia, seguindo aqui, desceram 28. Então, novamente, menos 28. E entraram 13. Mais
13. Então aí, escreva uma expressão numérica que represente quantas pessoas desembarcaram no Ceará. Então tá aí a expressão. Observe que toda essa situação foi resumida apenas nessa expressão, onde aqui nós expressamos apenas com números e operações. Observe que foi usada aqui a operação de subtração e adição. Subtração para representar os que desceram e adição representando os que entraram no ônibus. Vamos ver mais um exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós temos aí: Rodrigo tem uma loja de doces. Ele comprou 250 sacos de balas. Segunda-feira, ele vendeu 70 e o entregador trouxe mais 15 sacos. Na terça-feira, ele vendeu 115 sacos. Escreva uma expressão numérica que represente quantos doces ele ainda tem na loja. Então vamos lá. Rodrigo tem uma loja de doces. Primeiro, ele comprou 250 sacos de bala. Então aí vamos colocar aqui o valor representando 250, representando os sacos de bala que ele comprou. Segunda-feira ele vendeu 70. Então, olha lá, ó, vendeu. Então esse vendeu aí, vamos colocar menos 70. Vamos usar aí a subtração. 250 que ele comprou, menos 70 que ele vendeu. E o entregador trouxe mais 15 sacos. Então aí, ó, trouxe mais. Então está dando a ideia que vai aumentar 15. Na terça-feira, ele vendeu 115 sacos. Então, vendeu novamente. Vamos diminuir 115 sacos. Escreva uma expressão numérica que represente quantos doces ainda tem. Então aí nós temos uma expressão onde está escrito aí usando apenas números e operações, toda essa situação aqui. Então, ao invés de colocar isso tudo, esse problema ele foi simplificado já na linguagem matemática, utilizando aqui apenas uma expressão numérica para representá-lo. Aí, o nosso quarto exemplo. Carlos foi ao supermercado. Ele comprou 3 quilos de batata a R$ 2,00 o quilo, 4 quilos de açúcar refinado a R$ 3,00 o quilo e 4 quilos de arroz parboilizado a R$ 6,00 o quilo. Escreva uma expressão numérica que represente o valor gasto por Carlos. Então vamos lá. Carlos foi ao supermercado. Primeiro ele comprou 3 quilos de batata a R$ 2,00 o quilo. Então a gente observa que R$ 2,00 é o valor de 1 quilo e ele comprou 3. Então esse valor aqui ele vai ser repetido a cada quilo. Se ele comprou 3 quilos, então aqui nós vamos representar esse valor 3 vezes. Então aí vai ficar 2 vezes 3. Nós não podemos já colocar o resultado, pois nós estamos transformando essa situação em uma expressão numérica. Nós estamos expressando esse problema numericamente. Então aí, ó, 3 quilos de batata a R$ 2,00. Mentalmente, nós já sabemos que isso aqui vai resultar em 6. Porém, aqui nós vamos representar usando a operação que foi feita para chegar nesse 6. Então, ele comprou 3 quilos de batata a R$ 2,00. Então, vamos colocar aqui R$ 2,00 3 vezes, tá representando os 3 quilos de batata a R$ 2,00. Ele comprou o que mais? Comprou 4 quilos de açúcar refinado
a R$ 3 o quilo. Então, novamente, aí ele comprou 4 quilos, onde cada 1 quilo vai custar R$ 3. Então, observe que esse R$ 3 é o preço de 1 quilo. Então, se ele comprou 4, esse 3 vai repetir 4 vezes. Então, aí nós vamos colocar aqui. Nós já representamos o valor referente às batatas. Agora vamos acrescentar mais o valor referente ao açúcar. Foram 4 quilos a R$ 3. Então vamos colocar 4 multiplicado por 3. Ele comprou também mais 4 quilos de arroz parboilizado a R$ 6. Observe novamente que R$ 6 é referente a 1 quilo de arroz. Só que ele comprou aqui 4. Então, esse quilo que custa R$ 6 vai repetir 4 vezes. Então, nós vamos acrescentar aqui mais R$ 6 multiplicado por 4. Então, assim, nós transformamos essa situação em uma expressão numérica, representando apenas com números e operações. Então, aí, ó, a gente pode verificar aqui primeiro, esse 3 vezes 2, nessa expressão, refere ao que? Aos 3 quilos de batata a R$ 2. Ele vai somar com esse 4 vezes 3, representa os 4 quilos de açúcar a R$ 3. E aqui, por último, nós temos 6 vezes 4, onde está representando os 4 quilos de arroz a R$ 6. Então, o problema está todo aí representado em uma única expressão. Vamos lá para mais um exemplo. Aí nós temos Roberto tem R$ 450 e Maria tem a metade do valor de Roberto. Quanto tem os dois juntos? Então, para a gente saber quanto tem os dois juntos, nós vamos somar o valor de Roberto com o valor de Maria. Então, aí, Roberto tem R$ 450. Vamos somar com o valor de Maria. E aqui diz que Maria tem a metade do valor de Roberto. Observe que não traz nenhum valor numérico, diz que é apenas a metade do valor de Roberto. Mas nós já sabemos qual é o valor de Roberto, que são R$ 450. Então, para isso, nós vamos ter que representar a metade. Para representar a metade de qualquer coisa, basta a gente dividir por 2. Então, nós vamos colocar aqui 450 dividido por 2. Então, assim, nós representamos, através de uma expressão, essa situação aqui. Roberto tem R$ 450 e Maria tem a metade do valor de Roberto. Então, R$ 450 o valor de Roberto e o valor de Maria é a metade. Então, aqui nós temos 450 dividido por 2. Quando a gente divide por 2, estamos representando a metade. Então, para saber quanto tem os dois juntos, aqui nós estamos somando 450 com a metade do valor de Roberto. Dando sequência aí, nós vamos ver agora como resolver as expressões numéricas. Como exemplo, nós vamos ver as expressões numéricas que nós utilizamos na atividade anterior. Então aí, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, onde nós temos 200 mais 50 mais 40. Observe que aqui nós temos apenas a adição.
Então, temos que levar em consideração as operações utilizadas, pois algumas operações têm prioridade em serem resolvidas, mas nesse caso que só tem adição, nós vamos resolver na ordem que aparecem as operações. Então, aqui no caso, primeiro nós temos 200 somado com 50. Então, vamos colocar aqui o sinalzinho de igual. Vamos responder aqui na parte de baixo. Vamos resolver primeiro aqui, ó, 200 somado com 50. Nós sabemos que é igual a 250. O restante nós vamos conservar. Vamos anotar aqui na frente. Ao invés de colocar 200 mais 50, nós colocamos aqui 250. E vamos escrever aqui o restante, que foi mais 40. Agora, vamos colocar aqui novamente o sinalzinho de igual e fazer aqui embaixo. Nós temos 250 somado com 40. Nós vamos ter 290. Então, 290 é o resultado da expressão. No nosso segundo exemplo, nós temos aí adição e subtração. Observe que tem subtração, adição, subtração e adição. Nós vamos resolver novamente seguindo a ordem que aparece, pois adição e subtração, as duas, nenhuma tem prioridade. Então vamos lá. Vamos resolver aqui primeiro a primeira operação que aparece. Nós temos 40 menos 16, que é igual a 24. O restante nós iremos conservar. Mais 18 menos 28 e mais 13. Vamos seguir novamente aqui, seguindo a mesma ordem. Nós temos 24 mais 18. Vamos resolver isso aqui. 24 somado com 18. 24 somado com 18 é igual a 42. E conservamos o restante novamente. Seguindo, vamos fazer da mesma forma. Agora nós já temos aqui uma subtração. 42 menos 28, onde 42 menos 28 é igual a 14. Falta agora o 13. Vamos conservar o 13 aqui novamente. E por último, vamos resolver 14 mais 13. 14 mais 13 nós vamos ter igual a 27. E assim chegamos no resultado da nossa segunda expressão. Vamos aí para o nosso terceiro exemplo. Aqui nós temos 250 menos 70 mais 15 menos 115. Aqui nós temos somente subtração e adição. Então, quando nós temos só subtração e adição, nós vamos resolver na ordem que aparece. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o sinalzinho de igual, pois vamos fazer aqui abaixo. Então, primeiro, aqui nós temos 250 menos 70. Então, vamos resolver 250 menos 70, que é igual a 180. E aqui, o 15. Nós vamos conservar o 115 também. Na próxima linha, agora, nós vamos resolver 180 mais 15, onde 180 somado com 15 é igual a 195. E vamos conservar
o restante, que aqui nós temos menos 115. E finalizando, nós temos 195 menos 115, onde isso aqui vai resultar em 80. E essa expressão, o resultado dela é igual a 80. Vamos lá para o exemplo 4. Aí nós temos 3 vezes 2 somado com 4 vezes 3 somado com 4 vezes 6. E aí a gente observa que esse 3 vezes 2 ele é referente aos 3 quilos de batata a R$ 2,00. Esse 4 vezes 3 é referente aos 4 quilos de açúcar refinado a R$ 3,00. E o 4 vezes 6 é referente aos 4 quilos de arroz a R$ 6,00. Então aqui, para a gente encontrar o total pago, o valor gasto aí por Carlos, primeiro nós temos que achar qual foi o valor gasto com batatas, qual o valor gasto com açúcar e qual o valor gasto com arroz, para depois a gente somar. Então a gente observa aqui que o valor gasto com batata, o valor gasto com arroz e o valor gasto com açúcar tem uma multiplicação. Então, sempre que aparecer uma expressão numérica, aparecer multiplicação e adição, então primeiro nós temos que resolver a multiplicação e depois, somente depois que resolver a multiplicação, é que nós vamos resolver a adição ou subtração. Então aí, para a gente resolver essa expressão, a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver as multiplicações que aparecem. Então a primeira aqui nós temos 3 vezes 2 é igual a 6. Mais, somado aqui com 4 vezes 3, vamos resolver agora 4 vezes 3 é igual a 12. E vamos somar também com a outra multiplicação, 4 vezes 6, onde 4 vezes 6 é igual a 24. Só depois que resolvemos as multiplicações que nós podemos resolver as adições. Então aí podemos seguir agora resolvendo as adições na ordem. 6 somado com 12 é igual a 18. E vamos somar agora o 18 com o 24, onde 18 com 24 é igual a 32, onde aí esse 32 está representando o valor gasto por Carlos. No próximo exemplo, o exemplo 5, nós temos aí 450 mais 450 dividido por 2. Então, observe que esse 450 ele está referente ao valor que Roberto tem, R$ 450. 450 dividido por 2 é a representação do valor de Maria, onde aqui diz que Maria tem a metade do valor de Roberto. Então, uma situação semelhante à anterior, porém aqui nós já temos o valor de Roberto e nós vamos somar com o valor de Maria. Porém, para somar com o valor de Maria, primeiro nós temos que saber qual é o valor que Maria tem. Então aqui nós temos adição junto com uma divisão. Uma adição junto com uma divisão. Então aí, nessa ordem, nós temos que resolver primeiro a divisão. Então, só depois que nós resolvermos aqui a divisão, que nós podemos somar com o valor de Roberto. Isso vale para todas as expressões. Então, primeiro a gente resolve multiplicação e divisão na ordem que aparecer e depois resolveremos
adição e subtração, né? Não importa se primeiro vem a adição, primeiro a gente tem que resolver a divisão. Então, o 450, nós vamos conservar ele aqui, porque nós não vamos utilizá-lo agora. O sinalzinho aqui de mais. E vamos resolver a divisão. 450 dividido por 2. Então, 450 dividido por 2 é igual a 225. Só agora que nós podemos resolver a adição, onde nós temos 450 somado com 225, que vai dar um total aqui de 675, onde esse valor está representando quanto tem Roberto e Maria.